pessoal, estamos aqui com mais um caderno de atividades dos 8º anos de língua portuguesa. Dessa vez o caderno volume 3, tá? O caderno sendo muito extenso, tá? Fica aqui de vigência por 2 meses, então ele tem uma certa diferença. Como o caderno base da REME, ele veio um caderno mais extenso, então ele não vai ter como prazo de resolução apenas um mês. Ele vai ser referente ao mês de maio e ao mês de junho, ok? Então, estamos aqui com o caderno do 8º ano, tá? Vigente ao mês de maio e mês de junho. Então, este caderno tem por referência, o nosso segundo bimestre, ok? Então, como nosso caderno de apoio, nós estamos aqui para estudar o caderno de língua portuguesa. Vamos lá direto para o nosso caderno de língua portuguesa. Apesar da tirinha, né, a primeira questão ser sobre interpretação, né, gambás são animais silvestres protegidos por lei. Vamos deixá-lo em paz, que ele volta ao lugar dele, a mata. Né? Então, se você vê um gambá aí dentro de uma casinha de um passarinho, né? Não tem mais mata, tio. Cortaram tudo para fazer um condomínio. Então você percebe ali o passarinho, né? Como se ele estivesse querendo se apossar da casa dele e um gambá morando ali dentro. Então a casa já tem a simbologia de um lugar onde se mora, né? E o gambá, logicamente, usando uma casinha pronta, né? Então existe uma crítica aí. Ele está criticando qual é o fator. Você percebe aqui, ó, né? No último quadrinho você percebe qual é a crítica que está sendo feita, tá? Então você vai falar qual é o assunto, o que a tirinha está criticando, e depois só responder aqui na alternativa A, ok? Nas questões seguintes, eu vou fazer uma pausa aqui em relação ao caderno e vou retomar um conteúdo para que a gente tenha clareza, né, sobre o processo de revisão de um conteúdo do ano passado, né, que se trata de tipos de sujeito, tá? Eu tenho alguns tipos de sujeito. Nós vamos, para a competência desse caderno, estudar 3 tipos, tá? Então eu vou ensinar vocês a encontrar o sujeito em 3 passos. Por exemplo, eu tenho essa frase aqui. O meu primeiro passo, eu localizo o verbo da frase, que no caso ele está aqui, ó, tá? No caso, o verbo é destrói. Para você achar ou encontrar o sujeito, sempre você vem aqui antes do verbo e faz uma pergunta. A sua resposta vai ser do sujeito. Então, qual tipo de pergunta você faz? O que? Ou a pergunta quem? Né? Por exemplo, como aqui é relativo a uma ação humana, né? Você pode usar a pergunta o que para objetos, seres inanimados, e quem quando se refere às pessoas, né? Então, destrói a natureza. O verbo está aqui, então nesse contexto eu não vou usar a pergunta o que, sim a pergunta quem. Então eu faço a pergunta: quem destrói a natureza? A minha resposta vai ser os homens. Então esse aqui é o meu sujeito. E eu tenho apenas uma palavra com uma carga significativa maior, que é a palavra homens. Então por isso ele possui apenas um núcleo, tá? Lembrando que sujeito não tem a ver com plural ou singular, tá? Ele tem a ver com quantidade de palavras importantes ali dentro do sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é a informação, né,
que corresponde à informação do verbo da frase ou do verbo da oração. Então, é com quem se liga de informação diretamente o verbo da oração, tá? O tipo de informação. Então, por isso que eu procuro o sujeito fazendo as perguntas o que ou a pergunta quem, tá? Então, quais são os passos para localizar um sujeito? Eu faço a pergunta o que ou a pergunta quem antes do verbo, ok? Por exemplo, nós temos aqui outro exemplo, ó. Deus é perfeito. Eu faço a pergunta, quem é perfeito? Deus. Então, Deus é o sujeito. Os alunos estudam para a prova. Quem estuda para a prova? Os alunos. Então, o meu sujeito, os alunos. O sujeito composto, o passo é o mesmo, tá? Para você encontrar o sujeito, o passo é o mesmo. Então, como é que você vai fazer? Por exemplo, eu encaixo aqui, ó. Como não se refere a pessoas, o que pastava, certo? Então, eu tenho aqui, o que pastava. A minha resposta está aqui, ó. As vacas brancas e os touros pretos. Então, como ele é a resposta ligada diretamente ao meu verbo, esse é o meu sujeito. Mas você percebe que tem um e aqui, uma conjunção aditiva. Então, quer dizer que eu não tenho uma palavra só importante mais, igual homens, Deus, né? Por aí vai. Aqui a situação eu tenho duas palavras importantes. Quais são as palavras mais importantes? Vacas e touros. Eu posso tirar o as vacas e os touros pretos, eu posso tirar brancas, eu posso tirar os, eu posso tirar pretos. Mas se eu tirar a palavra vacas ou touros, essas duas palavras não vai fazer falta do sentido da frase. As vacas brancas e os pretos pastavam, falta informação, porque isso aqui é um adjetivo. Um adjetivo de quem no caso, né? De quem no caso? Desse núcleo. Então, quantas palavras importantes eu tenho aqui? Eu tenho uma, eu tenho duas. Então, por isso que ele é considerado um sujeito composto, tá? O próximo exemplo, ó. A cegueira e a pobreza lhe torturavam os últimos dias de vida. Quem lhe torturava os últimos dias de vida? A cegueira e a pobreza. De novo o e aqui, ó. Quantas palavras importantes eu tenho? Cegueira, pobreza. Eu tenho duas palavras importantes, então, logicamente, né, o meu sujeito vai ser composto, tá? Ok? O sujeito oculto. O sujeito oculto, ele é um pouquinho mais complexo, porque ele não aparece escrito, tá? Deixa eu recuar aqui, para nos dar um espaço maior. Ele não aparece escrito na frase, mas você deduz pelo término do verbo. Ó. Se você seguir o mesmo processo, estamos sempre alertas para os aumentos abusivos de preços. Quem é o verbo aqui? Qual é o verbo da frase? Estamos. Né? Você vai lá e faz a pergunta. Quem está sempre alerta? Não está escrito na frase. Mas pelo término do verbo, estamos, você consegue encaixar aqui na frente um pronome. Qual é o pronome? Nós. Então, por isso, eu chamo de sujeito oculto. O que é um sujeito oculto? É um sujeito escondido. Ele não aparece, mas você consegue dizer quem é, tá? Como que eu consigo dizer quem é? Através do término do verbo, da desinência final ali do verbo. Estamos. Quem estamos? Nós. Está escrito aqui na frase, no começo da frase? Não está. Então, se ele não está, ele está escondido. Escondido atrás de quem? Escondido atrás do verbo. Então, por isso que ele recebe o nome de sujeito oculto. Né? Quero que meus pais cheguem de viagem o mais rápido possível. Quero. Tá vendo aqui? Certo. Quem que quer? Tem a resposta na frase, lá na frente, se você fizer a pergunta? Não. Quero. Se você fosse encaixar um pronome aqui, qual seria este pronome? Seria o pronome eu. Então, o sujeito da oração é o pronome eu. Ele está escrito na frase? Não, ele não está escrito na frase. Ele está escondido onde? Ele está escondido, ele está omitido, né? Escondido aqui por trás deste bendito verbo, tá? Estudaremos, de novo, ó, estudaremos toda a matéria. Quem estudará? Quem estudará toda a matéria?
Pelo final mos, você sabe que se refere a nós. Então aqui, ó, nós estudaremos toda a matéria. Então nesse caso nós temos aí um sujeito oculto. Então o que é um sujeito oculto? O sujeito simples e o sujeito composto, você faz a pergunta e ele está escrito dentro da frase, tá? O sujeito oculto, ele não vai estar escrito dentro da frase. Ele está omitido, ele está escondido através do final do verbo. Ele fica ali, ele não aparece. Até porque ele não precisa aparecer. Você usando o verbo, você já sabe para qual pronome você utilizou. Então não precisa ficar citando o pronome, tá? Eu, tu, nós, vós e por aí vai, tá? Ok. Sujeito indeterminado. Esse aí nós paramos por aqui. Nossa última explicaçãozinha aqui. Qual que é a diferença do sujeito simples e do sujeito composto? Questão da quantidade de núcleo. Você faz a pergunta, quantas palavras importantes você achar ali dentro, vai indicar se o sujeito é simples ou composto. Um núcleo, uma palavra importante, sujeito simples. Achou mais de um núcleo, mais de uma palavra importante, o sujeito vai ser composto. E o sujeito oculto, professor? Ele aparece escrito? Não, ele não aparece escrito. Ele fica escondido através do término do verbo, né? Você faz ali o encaixe do pronome, tá? Já o sujeito indeterminado, ele já me coloca como regrinha, tá? É quando você usa o verbo na terceira pessoa do plural, tá? Vamos lá então, ó. Dizem que a família está falindo. Aí você vai lá e faz uma pergunta. Quem? Quem diz que a família está falindo? Você sabe que alguém diz, mas não consegue dizer quem. Nem encaixando o pronome aqui na frente e nem achando uma resposta na frase. Então, por isso que ele é chamado de sujeito indeterminado. O que é um sujeito indeterminado? É aquele sujeito que você não consegue determinar. Ou seja, você não consegue dizer quem é, né? Então, eu tenho aí, ó. Disseram que morreu do coração. Quem disse que morreu do coração? Disseram. Eu sei que alguém disse, mas não consigo dizer quem. Fizeram o trabalho, certo? Então eu tenho lá, ó, fizeram o trabalho. Quem fez o trabalho? Não sei. Fizeram, né? Então quando você coloca o verbo na terceira pessoa do plural, é justamente com a ideia já de oferecer o anonimato, ou seja, de não identificar quem atribuiu a informação, ok? Então vamos voltar lá no nosso caderno. Veja bem, na fala inicial da tirinha, qual é o sujeito da oração? Qual é a classificação? Então eu tenho aqui, ó. Lá. Nessa fala, ele quer saber quem é o sujeito. Então, como que eu faço para encontrar o sujeito? Lembra lá nos meus 3 passinhos? Primeiro eu localizo o verbo está aqui, tá? Eu vou e faço uma pergunta para esse verbo e a minha resposta vai ser o sujeito, tá? Meu sujeito, ok? E aí, quando ele fala aqui, ó, qual é o sujeito, você vai escrever aqui, né? Sujeito é tal. E o tipo, ali o que eu revisei com vocês, se ele é simples, composto, oculto ou indeterminado, ok? Próximo aqui, ó, letra C. Qual é o sujeito da oração? Vamos deixá-la em paz. Como ele se classifica? Lembra do Mos? Se você ficou na dúvida, eu falei sobre isso aqui, ó. Tá? O sujeito não está escrito na frase, mas pelo término do verbo eu consigo identificar quem, né? Vamos deixá-la em paz. Quem vamos? Então a classificação o professor acabou de explicar. Se você tiver dúvida, tá? Você pode pausar o vídeo, retomar e retornar ali nos tipos de sujeito, ok? Para responder essa pergunta. Primeiro, qual é o sujeito? Por mais que ele esteja escondido ali, você pode dizer qual é o sujeito. E depois a classificação dele. Dizer se é simples, composto, oculto ou indeterminado, tá? Letra D. Releia a fala abaixo observando a forma verbal destacada. Cortaram tudo para fazer um condomínio.
Veja bem, qual é o sujeito dessa oração? Está até em negrito o verbo aqui, ó. Tá? Cortaram. Aí eu vou lá e faço a pergunta. Quem cortou? Para eu achar o sujeito. A resposta está na frase? Está na frase? Se não está, é um sujeito que não apareceu na frase. Então ele está entre oculto ou indeterminado. Quando você fala cortaram, você percebe que ele está na terceira pessoa do plural. Então, quando o verbo ali da oração está na terceira pessoa do plural, qual é o tipo do sujeito mesmo? Retoma lá na explicação do professor que você vai saber responder isso daqui, ok? Então, vamos lá, número 2, continuando. A posição usual do sujeito é antes do verbo, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Vamos usar aqui como exemplo. Os homens destroem a natureza. Eu vou usar essa aqui só para nos servir como exemplo. E você percebe que o sujeito ele veio antes do verbo. Isso aqui eu chamo de ordem direta. Ou seja, quando o sujeito vem antes do verbo, tá? Professor, o sujeito tem lugar fixo na oração? Não, ele pode ser colocado em qualquer parte da oração. Ele pode ser colocado no começo, no meio ou no fim. Ele pode ser colocado antes do verbo ou depois do verbo. E se eu colocasse aqui, ó. Vamos lá. Começasse a frase da seguinte forma, ó. Destroem a natureza os homens. A frase é a mesma. Mudou o sujeito? Não. Porque você faz a pergunta: quem destruiu a natureza? Quem destrói a natureza? Os homens. Tanto faz se ele está no começo da frase ou se ele está no final da frase, o sujeito continua sendo o mesmo. Só que aqui ele está em ordem direta, porque o sujeito está antes do verbo, e aqui ele está em ordem indireta, porque o sujeito veio para depois do verbo, tá? Certo? Ok? Então vamos retomar lá a nossa apostila. O que é para você fazer naquela questão ali? Ele pede para você aqui, ó, na questão 2. O que ele pede para você fazer? Você colocar o sujeito, né, em ordem direta. Então você vai pegar estas frases aqui, tá? Estas frases aqui e vão colocá-las em ordem direta. O que é direta? Você vai começar a frase com o sujeito, ok? Então você descobre o sujeito. Vamos fazer aqui a primeira, ó. Vou fazer a primeira como exemplo, ok? Primeiro passo. O que você faz? Você faz a pergunta. Qual que é o primeiro passo, perdão, você localiza o verbo. O verbo é vir, certo? Aí eu faço a pergunta: o que veio depois do assombro? Minha resposta: a desilusão. Então esse é o meu sujeito. Para eu colocar em ordem direta, então o que eu faço? Eu tenho que começar a minha frase com o sujeito. Então, a desilusão, certo? Veio depois do assombro. Não vai caber aqui, mas você consegue compreender.
Então veja que aqui a desilusão estava no final do verbo, estava em ordem indireta, certo? Mas agora eu comecei a frase, eu coloquei ela na frente do verbo. Então significa que eu coloquei ela em ordem direta. É isso que ele quer que você faça. Você localiza o verbo, encontre o sujeito e depois reescreva a sua frase colocando o sujeito antes de tudo, tá? Ele colocando o sujeito antes do verbo, ok? Vamos lá. O texto que se segue servirá para as atividades 3 a 5. E era muito pequeno, só de olhar para cima perdia o fôlego. Eu disse isso ao homem, mas ele riu e respondeu que eu não estava com medo nenhum. Eu estava imitando os outros. E antes que eu falasse qualquer coisa, ele pegou um balde cheio de pedrinhas e jogou para mim. Observe a passagem que segue. E só de olhar para cima perdia o fôlego. Observe o que está grifado. O fôlego. Certo? E eu vou lá e faço a pergunta depois desse verbo para descobrir que tipo de objeto ele é, certo? Ele perdia, eu posso fazer duas perguntas. O que e para que ou quem. Aqui o meu objeto é direto e nessa situação o meu objeto é indireto. Percebe-se qual tipo de pergunta você faz aqui? Perdia o que ou perdia para quem? Perdia o que, né? Então significa que isso aqui é o meu objeto direto, certo? Porque o fôlego é a resposta da pergunta o que e não a resposta do para quê. Ele quer que você encontre dessa alternativa uma situação igual a esta que a gente acabou de resolver, em que, saiu da página, mas voltamos lá. Ele quer que você encontre nessa parte aqui, em uma dessas alternativas, você marcar o X, em que você faça a pergunta, ô bendito formulário. Ele quer que você encontre dessas alternativas que tem a mesma classificação do fôlego. Então que você faça a pergunta o que depois o verbo, ok? Entre os verbos que seguem, qual deles vem seguido explicitamente no texto de objeto direto ou objeto indireto? Tá? Então, para ele ser considerado objeto direto e objeto indireto, para o texto, para esse verbo, tá? Você vai marcar um X aqui também. Eu vou te dar uma dica. Você vai lá no texto, localiza esses verbos, tá? E você vai encontrar um verbo que você consegue fazer para o mesmo verbo a seguinte pergunta: o que e para quem, tá? Simultaneamente as duas perguntas. Perdia o que para quem, disse o que para quem, imitando o que para quem, jogou o que para quem. Se tiver um desses verbos que você consiga fazer essas duas perguntas, significa que ele mantém tanto o objeto direto como o objeto indireto, tá? E aí depois você vai me marcar um X aqui em uma dessas alternativas aqui, ok? Certo? Joia. Qualquer dúvida, retoma, volta a explicação do professor para ficar mais compreensível para você, tá? A ideia de ter um vídeo gravado é para que você possa retomar o seu estudo, pausar, ir lá, voltar o vídeo e poder manipulá-lo, tá? Então vamos lá, questão 5 ainda sobre aquele texto. Ele pegou um balde cheio de pedrinhas, então você vê aqui, ó, pegou o quê? Né? Aí você vê um balde, como ele é resposta do que, então ele vai ser um objeto direto, certo? Cheio de pedrinhas e jogou para quem? Para mim. Como ele é resposta do para quem, logicamente ele vai ser um objeto indireto, tá?
Aí vem as perguntinhas, mas mais para você localizar as duas primeiras aqui da A, B, A e B para você achar. Por exemplo, quem é o sujeito de pegou? Quem pegou? Quem é o sujeito? Está escrito na frase, tá? Qual é o paciente, ou seja, o objeto de pegou? Acabei de anotar agorinha, tá? O que foi pego por esse sujeito, tá? Então presta atenção na minha pergunta, você consegue responder. Você vai retirar essas informações aqui dessa frase, tá? Um dos objetos de jogou, desse verbo aqui, está oculto ou elíptico, ou seja, ele está escondido. Qual? Porque quando eu falei aqui que ele jogou para mim, foi para quem ele jogou. Mas o que ele jogou? Ele jogou o quê? Não está escrito nessa frase, mas se você retomar na oração anterior, você consegue deduzir o que ele jogou. Tá? Então, é questão de entendimento da frase. Você consegue compreender e responder, ok? Certo? Letra D. Qual é o destinatário ou objeto indireto de jogou? Ou seja, tá? Eu já estou interpretando tudo aí para você. Destinatário é a quem se destina, ou seja, para quem. Ele jogou para quem? Está escrito na frase. Então, essa é a resposta da letra D. Tá? Lembrando, nas 5 são 4 perguntas, tá? Cada uma você vai escrever uma parte da oração como resposta, ok? Analise o termo destacado de acordo com o seguinte código. Mas antes da gente retomar a 6, a 7, a 8, né? Vamos retomar aqui, o professor vai voltar aqui num conteúdo que o professor preparou para que nós pudéssemos compreender. Tá? Vamos lá então. Nós temos, quando o sujeito recebe a ação, ele pratica a ação, perdão pessoal, ele pratica a ação, ele faz, ele desempenha a ação, está na voz ativa. Por exemplo, aqui, ó, a professora repreendeu o aluno. O que aconteceu? A professora, ela pratica uma ação. Se ela pratica uma ação, significa que ela está na voz ativa. Porque esse sujeito, eu chamo ele de agente. Ou seja, o que é um sujeito agente? Aquele que pratica uma ação. A professora repreendeu o aluno. Repreender é uma ação. Praticada por quem? Pela professora. Então, se o sujeito é a professora e ela praticou a ação, eu chamo isso aqui de voz ativa. Certo? E se eu passasse o contrário disso? Eu mudando o sujeito. Já presta bastante atenção que isso vai para a questão 7, tá? Eu colocasse, invertesse aqui o fato de repreender e trocasse quem recebe e quem pratica. Vamos fazer um X? Ó, a professora repreendeu o aluno. E se eu pegasse e invertesse aqui? Ó, eu colocasse assim. O aluno foi repreendido pela professora. Vem minha pergunta. O sujeito da frase, a professora repreendeu o aluno, e o aluno foi repreendido pela professora, é o mesmo? Não. Tá? Trocou o sujeito. Nessa oração, o sujeito é a professora. Nessa oração aqui, o sujeito é o aluno. Só que aqui, a professora pratica a ação. Aqui, o aluno foi repreendido. Significa que ele pratica? Não. Significa que ele
recebe a ação. Quando o sujeito pratica, nós o chamamos de agente. Quando ele recebe, eu chamo esse sujeito de paciente, que é aquele que recebe, tá? Então, o sujeito que pratica é agente e o sujeito que recebe é paciente, tá? Certo? Então, voltamos lá. Voltamos, página 120. Então, você vai observar. O que você vai fazer na número 6? Tá? Você vai me dizer se esse sujeito ele é agente ou se esse sujeito ele é paciente. Tá? Não digo sujeito, mas o termo destacado, que pode ser um objeto. Né? Por exemplo, as arquibancadas foram tomadas por fanáticos torcedores. Esses torcedores, eles estão praticando ou eles estão recebendo uma ação? Ninguém tinha visto o espetáculo. O espetáculo, ele está praticando uma ação ou ele está recebendo uma ação? Então, você vai analisar, tá? Se ele pratica ou se ele recebe. O termo que está destacado aí, tá? Certo? Se ele recebe, ele é paciente. Se ele pratica, ele é agente. Ok? A 7, você vai fazer aquela conversão que eu acabei de fazer como exemplo ali. Você vai inverter a ordem da frase, tá? O que é sujeito você vai jogar lá para o final. Vamos aqui, ó. A retomada de novo desse conteúdo aqui. Acabei de citar o exemplo, né? Lembra que eu resolvi aqui? A professora repreendeu o aluno. Se eu for transformar para a voz passiva, então como é que vai ficar? O aluno foi repreendido pela professora. Então você troca o sujeito e o objeto, tá? Vamos fazer isso aqui como exemplo, ó. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O que você vai fazer? Você vai reescrever a frase. Ouviu, quem ouviu e ouviu o quê? Então, todas as queixas é o que foi ouvido e o responsável é quem ouviu. Você vai pegar e vai fazer um X. Você vai começar com o que está lá no final da frase. Cuidado só você pegar um fragmento da parte errada, tá? Então vai lá. Todas as queixas. Ouviu? Todas as queixas ouviu? Não dá certo, né? Por quê? Porque esse verbo ele está na voz ativa. Ou seja, com o sujeito praticando a ação. Quando ele passa para a voz passiva, você sempre vai usar um verbo auxiliar, né? Foram, do verbo ser, estar, depende da situação da frase, tá? Todas as queixas foram ouvidas, tá? Olha lá, todas as queixas foram ouvidas pelo responsável, tá? Vou continuar aqui em cima, gente, por causa do meu espaço, tá? Responsável, tá? Então, todas as queixas foram ouvidas pelo responsável. Então, a técnica que eu ensino para vocês é fazer o xizinho aqui, ó, tá? Para você conseguir inverter da voz ativa para a voz passiva, tá? Vamos lá no caderno? Só para vocês compreenderem, né? Ele retoma ali. Tá? Então, olha lá. Vamos fazer a primeira aqui como modelo. Tá?
Os cupins haviam destruído quase todo o teto. Você vai pegar aqui, ó. Quase todo o teto foi destruído pelos cupins, tá? Então você vai fazer a inversão, ó, tá? Quase todo o teto foi, porque teto tá no singular, né? Destruído pelos cupins, tá? Então você vai fazer o xizinho e inverter a ordem, começar pela parte final e jogar o sujeito para o final, tá? Isso você vai fazer com cada letra, ok? Com a A, com a B, com a C, com a D, ok? Certo? Essa aqui você vai explicar para mim o sentido da frase, tá? Como eu posso entendê-lo. Você percebe que o uso da preposição indica, né? Indica uma situação diferente de entendimento, tá? Por exemplo, será que essa frase, o entendimento, o que eu entendo, a relação da resposta com o professor vai ser exatamente igual usando as mesmas, usando preposições diferentes, né? Aqui, ó. A resposta do professor foi correta. A resposta ao professor foi correta. Isso a gente entende de quem é a resposta, né? Então, pensando nisso, você vai me escrever na frase A, eu entendo isso, na frase B, eu entendo isso, tá? Então, eu já reforço para você que existe uma diferença entre eu falar a resposta do professor foi correta para a resposta ao professor foi correta, né? Isso aqui me indica a posse de quem é a resposta, tá? Então, pensando nisso, você vai me explicar o sentido da frase, ok? Tente explicar por que é ambígua a frase que segue. O que é ambiguidade? É quando eu tenho o entendimento eu tenho duas interpretações de uma determinada frase. Por exemplo, eu falo Marcelo saiu com sua irmã. Essa palavra sua, ele me determina uma ambiguidade. O que é uma ambiguidade? Eu posso entender de duas formas, né? Eu posso entender que o Marcelo saiu com a própria irmã, né? Quando eu falo sua irmã, esse sua, eu me referi ao Marcelo. Ou eu posso entender assim, Marcelo saiu com sua irmã, a irmã de quem está ouvindo a frase, certo? Então isso é ambiguidade, quando eu tenho duas interpretações. Essa frase aqui, ó, eu tenho duas interpretações dela. Né? Quais seriam essas duas interpretações? Recebemos notícias do repórter. Né? Veja bem o que mantém a ambiguidade, o duplo sentido, do. Tá? Qual é a relação com o repórter? Repórter tem que lembrar que é um jornalista, aquele que tem por função noticiar. Essa notícia é sobre ele ou essa notícia é informado por ele? Tá? Nesse sentido, você vai explicar essa frase para mim, tá? Ok? Leia este texto de Carlos Drummond de Andrade e responda as atividades 10, 11 e 12. Lembrando, ó, balanço o título, tá? A gente vai ver aqui exemplos de frases nominais. Quem resolveu o caderno 2, lembra que a gente retoma aquele conteúdo de frases nominais. O que são frases nominais? São frases constituídas e que a gente não localiza verbos nesta frase. Tá? Então você vê aqui, ó, a pobreza do eu, a opulência do mundo. A opulência do eu, a pobreza do mundo. Inverte-se as figuras e a gente vê que inverte o sentido da existência, né? De uma maneira geral e de uma maneira particular. A pobreza de tudo, a opulência de tudo, a incerteza de tudo na certeza do nada. Ou seja, nada se sabe. Certo. 10ª questão. A construção do poema tem como base o contraste de palavras que formam
vários pares antitéticos, né? De antítese, de oposição. Claro, escuro, amor, ódio, que são oposições, né? Se eu falo para você, qual é o contrário de claro? Escuro. Qual é o contrário de amor? Ódio, né? Ele quer que você encontre esses, tá, pares neste texto aqui. Pares quer dizer de duas em duas, que uma faz oposição à outra. Tá, vou relatar uma para vocês. Certeza, incerteza. Qual é o contrário de certeza? Incerteza. Isso aqui é um par antitético, né? De antítese, de oposição. Um faz oposição ao outro. Tem mais pares aqui, tá? Então você encontra e registra aí na sua questão número 10, ok? Número 11. Observe que o poema é essencialmente nominal. O que é nominal mesmo? Não apresenta verbos. As imagens são construídas sempre a partir de um nome, ou seja, de um substantivo e de termos que o acompanhem. Observe os versos das 3 primeiras estrofes. Quais são as 3 primeiras estrofes? O que é estrofe? São cada parte aqui, ó. Uma. Essa aqui é. Deixa eu voltar aqui, peraí. Essa aqui é uma estrofe, essa aqui é outra e essa aqui é outra. Então essas são as 3 primeiras estrofes que eles pedem para você observar. Tá. Que substantivo desempenha o papel de núcleo dessas expressões? Ou seja, de nomes que eu tenho nessas 3 estrofes aqui, tá? Quais são os núcleos? Ou seja, quais são os substantivos que desempenham o papel de núcleo? Ou seja, quais são as palavras, os nomes que têm maior importância? Porque quando eu falo em núcleo, eu falo de palavras de maior importância. Quando eu falo em substantivo, eu falo de nomes, certo? Por exemplo, quando eu falo pobreza, é um nome, né? Nome de uma situação, tá? Então ele quer que você tire do texto e coloque aqui, tá? Que os substantivos desempenham o papel de núcleo dessas expressões. Que palavras e expressões modificam esses núcleos? Quando você achar os nomes, os núcleos, né, essas palavras importantes, você vai perceber que existe outros nomes, tá? Ou expressões que fazem uma modificação de sentido, ou seja, que ela faz uma inversão, ela faz uma troca, tá? Então você vai encontrar essas palavras ou expressões que alteram o núcleo que você citou acima, tá? Então essa pergunta está ligada a essa. Se você coloca uma palavra aqui, qual foi a palavra daqui que altera esta, tá? Que modifica. Então, uma está relacionada à outra, ok? Logo, que função sintática elas desempenham? Lembra que a gente acabou de estudar? Né? Sujeito, objeto, tá? Então, pensando no que a gente entendeu de função sintática, o que é função sintática? Qual que é a função que ela desempenha dentro da frase? Você vai ali, então, colocar ali qual a função desempenhada dentro da frase, tá? Se é sujeito, se é objeto, e colocar aqui como sua resposta, ok? Número 12. A palavra balanço, que dá título ao poema, apresenta vários sentidos. Veja algum deles. A própria palavra, veja bem. Então, o que o enunciado está me dizendo? A palavra balanço, ela tem 4, né, vários sentidos. Ela apresentou 4 aqui significados, tá? Significados. Primeiro é o significado da palavra balanço. Ação ou efeito de balançar. Oscilação, ou seja, né, mexer de um lado para o outro. Brinquedo infantil de oscilar. Balanço eu também posso entender como um nome de um brinquedo infantil que a gente usa para balançar a criança, né? Terceiro significado, verificação ou resumo de contas comerciais, receita e despesa, né? Eu vou fazer um balanço da minha empresa para saber o quanto entrou e o quanto eu gastei. Então isso também é chamado de balanço. E por último, quarto sentido, é levantamento, ou seja, vou fazer um balanço de tudo que eu gastei, ou seja, vou fazer um levantamento de tudo que eu gastei. Então, considerando esses 4 sentidos, né, esses 4 significados da palavra balanço, você vai olhar aqui então o título da palavra balanço, né, porque ele foi usado aqui como título. Com qual sentido? Então, você vai escolher esse balanço aqui. Qual dos 4 sentidos foi utilizado para dar sentido à intitulação do texto? Tá?
O 1, o 2, o 3 ou o 4, que atribui lá a intitulação, ok? Você conhece Mafalda, ela é a personagem de Quino, a gente já viu diversas charges, né, e história em quadrinhos dela, né? E do Quino, cartunista e quadrinista argentino. Leia esta tirinha com a personagem. Esta tirinha servirá para as atividades de 13 a 16. Então esta é sua filhinha, filhinha querida. Que gracinha! De quem você gosta mais, meu bem? Do papai ou da mamãe? Mafalda faz uma cara de quem pensa muito para responder. A senhora quer a resposta padrão ou quer uma explicação mais completa do que eu sinto por cada um? Ela esperava uma resposta curta e direta, né, que fosse da mãe, já que a mãe estivesse na presença dela ali, né? Mas ela faz uma resposta complexa, né, deixando ali a senhora que fez a pergunta com uma cara de espanto. Então não vou falar muito sobre a tirinha porque eu acabo interpretando para vocês, né? Porque as questões que virão são questões de interpretação, né? A mãe de Mafalda encontra uma amiga na rua, observe as falas e os gestos da mulher nos 2 primeiros quadrinhos. Então, essa pergunta se refere a esses 2 primeiros quadrinhos, tá? O que se sugerem expressões como filhinha, gracinha, querida, meu bem, os gestos da mulher em relação a Mafalda. Que tipo de relação ela tentou manter com a Mafalda, chamando ela de filhinha, gracinha, querida, meu bem? Então você vai responder aqui, né? 14. A mulher faz uma pergunta a Mafalda, né? Aqui no segundo quadrinho, ó. De quem você gosta mais, meu bem, do papai ou da mamãe. O que expressa o gesto da Mafalda no terceiro quadrinho? Esse quadrinho aqui. O que significa essa expressão que ela fez? Tá? Você vai colocar ali. Ok? Questão B. Por que a resposta da Mafalda surpreende a mulher? Porque ela responde dessa forma. Olha a expressão que a mulher fez mediante a resposta da Mafalda. Por que você acha que ela ficou desta forma, né? Por que você acha que ela surpreendeu com essa resposta? Ok? Número 15. Quando 2 pessoas se comunicam, elas levam em conta apenas o que é dito, mas não apenas o que é dito, mas também outros elementos da situação. Tais elementos são como, por exemplo, o contexto, quem fala, quem se fala, a imagem de si própria que cada uma das pessoas tem ou deseja transmitir para outra. Esses vários elementos de situação fazem parte do jogo social da linguagem. Ou seja, quando eu vou me comunicar com a pessoa, eu percebo nesse diálogo algumas pistas desse diálogo, né, que ajudam não só a fala como ação da linguagem. Expressões, símbolos, né, jeitos da face, padrão de comportamento com as mãos. É isso que ele está querendo dizer, tá? Letra A. Que tipo de imagem de si mesma a mulher deseja transmitir para Mafalda e sua mãe? Justifique sua resposta. Quando a mulher trata com tanto assim zelo, né? Querida, gracinha, filhinha, meu bem. A forma dela tratar, né? A Mafalda e a mãe da Mafalda. Que tipo de imagem ela queria passar dela mesma para a mãe e para a Mafalda? Para a mãe da Mafalda e para a própria Mafalda. Tá? Que tipo de imagem ela queria transmitir? Ao se comunicar com Mafalda, que imagem ela parece fazer da menina e das crianças de uma maneira em geral, né? Ou seja, quando ela foi falar com a Mafalda, fazer aquela pergunta, que tipo de imagem ela parece fazer da menina ou das crianças de maneira geral? Que visão ela tem sobre as crianças, né? Está relacionado diretamente com a pergunta que ela faz, tá? Letra C. E Mafalda está disposta a participar do tipo de jogo social da linguagem iniciado pela mulher? Por quê? Você percebe pela resposta dela, né? Fala, a senhora quer uma resposta padrão? Então, ou seja, ela ofereceria uma resposta comum, né? Para essa mulher? Não. Sim. Então, você vai descrever sobre a sua resposta, tá? 16. Mafalda faz referência a dois tipos de respostas que pode dar a mulher. Uma resposta padrão e outra não padrão. Levante hipótese. Qual seria a resposta padrão? Porque ela fala aqui, a senhora quer uma resposta padrão? Qual seria essa resposta que a Mafalda daria para ela então, né? Para ela então.
Na pergunta-resposta de Mafalda, a menina acaba revelando a imagem que construiu da mulher. Qual é essa imagem? Ou seja, que imagem que a Mafalda tem sobre essa mulher pelo tipo de pergunta que ela faz ou pelo comportamento que ela tem ali, né? A Mafalda interpretou e identificou aquela mulher, né? Como ela teve uma imagem que não foi o que a intenção do que aquela mulher queria transmitir, chamando ela com tanto carinho, né? Aquele excesso, queria ter uma imagem positiva dela e acabou não tendo, né? Ok, você vai descrever qual a imagem que Mafalda poderia ter dessa mulher a partir da pergunta que ela fez, ok? Textos para as atividades 17, 18 e 19. A questão racial parece um desafio do presente, mas trata-se de algo que existe desde há muito tempo. Modifica-se o acaso das situações, das formas de sociabilidade e dos jogos de forças sociais, mas reitera-se continuamente modificada, mas persistente. Esse é o enigma com o qual se defrontam uns e outros, intolerantes e tolerantes, discriminados e preconceituosos, segregados e arrogantes, subordinados e dominantes em todo o mundo. Mas o que tudo isso a questão racial revela? De forma particularmente evidente, nuançada e estridente, como funciona a fábrica da sociedade. Compreendo identidade, a alteridade, diversidade e desigualdade, cooperação e hierarquização, dominação e alienação. Um texto aí complexo para a linguagem de vocês, né? Não compreendo o sentido de ser utilizado aí para o 8º ano, mas aqui você compreende que ele discute a questão racial e como as pessoas são formadas em relação a lidar com essa questão racial, com essa diferenciação que é feita, né? Que tipo de formação de pessoas a sociedade fabrica? Porque ele fala aqui, né, como funciona a fábrica da sociedade. Ele tem fabricado pessoas intolerantes ou pessoas que entendem e compreendem a diversidade, ou seja, que todos são diferentes, que as pessoas não são iguais, que tem que ser tratado por suas diferenças, ok? Segundo o texto, a questão racial configura-se como enigma, ou seja, algo que não pode ser compreendido, né? Por quê? Tá? Então você vai buscar a resposta conforme o texto fornece. Tudo que eu falo para vocês, né? Eu acabei de interpretar de maneira geral para vocês o texto, sobre o que o texto fala e sobre o que ele aborda, né? Mas para você compreender este texto, é bom você, né, pesquisar as palavras que foram utilizadas, entender o contexto que ele foi utilizado, para que sentido. Então você gastar um pouquinho de mais tempo nesse texto para que você possa compreender ele de uma maneira geral. Feito isso, você vai assinalar uma alternativa, tá? Me dizer, né, por que ele se configura como um enigma, como algo a ser compreendido, né? Então você vai escolher uma alternativa aí. Número 18. Conforme o texto, na questão racial, o funcionamento da sociedade dá-se a ver de modo concentrado, invertido, fantasioso, compartimentado ou latente. Qual palavra que se dá ao funcionamento da sociedade? Como a sociedade funciona, tá? em relação à questão racial. Ela é concentrada, ela é invertida, ela é fantasiosa, né? Compartimentada, ou seja, por pedaços, por partes, né? Ou latente, tá? Lembrando, use o recurso de dicionário ou internet para pesquisar o sentido e o significado das palavras, ok? A 19ª pergunta, atividade, perdão, não vai ser pergunta, é uma atividade. Vocês vão produzir uma redação em que você aborda a questão racial, tá? Se você acha digno as pessoas serem tratadas por suas diferenças físicas, ou por sua diferença que diz sobre raça, mas sua diferença geográfica, de onde veio, né? Então você vai produzir um texto de 30 linhas abordando o tema, tá? O quanto você vê essa questão racial dentro da sociedade.
Lembrando que é uma redação de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa diante dos fatos e opiniões relacionados ao texto, tá? Não é para ser desrespeitoso à sua visão, você pode expor sua visão, como você vê a questão racial, sem insultar, sem ofender ou sem tirar do direito do outro, tá? Lembrando, tá? Isso é uma redação de 30 linhas, ok? Agora nós temos aqui um texto para questão 20, 21 e 22. É fácil errar quando uma empresa e seus dirigentes não têm clareza sobre o que de fato significa as bonitas palavras que estão em suas missões e valores em seus relatórios e peças de marketing, né? O que é marketing? É a divulgação da ação da empresa, né? É normal a gente ver em sites, quando a gente entra em sites das empresas, as missões e os valores que elas colocam para si, né? Infelizmente, não passa um dia sem vermos claros sintomas de confusão. O que dizer de uma empresa que mal começou a praticar coleta seletiva e já sai por aí se intitulando sustentável? Ou seja, uma empresa que ela diz que dentro de suas ações ela faz a coleta seletiva e ela se intitula como sustentável, mas ela acabou de começar, né? Como o texto discute. Ou da que anuncia sua responsabilidade social, divulgando em caros anúncios os trocados que doou em creche ou campanha de solidariedade. Ou seja, o que ele está querendo dizer com essa parte? Que ela gastou mais fazendo campanha do que com o valor em si doado. Se ela pegasse tudo que ela gastou com campanha e fizesse a doação, teria melhor efeito sobre isso, né? Digamos assim. Na melhor das hipóteses, elas não entenderam o significado desses conceitos. Ou se formos um pouco mais críticos, diremos tratar-se de oportunismo irresponsável. O que é oportunismo? É eu aproveitar a oportunidade. Irresponsável é fazer algo de forma errada, né? Que não só se prejudica a imagem da empresa, mas principalmente mina a credibilidade de algo muito sério e importante. Banaliza, quer dizer que se torna de maneira banal, de uma maneira, né, sem valor, conceitos vitais para a humanidade, reduzindo a expressões efêmeras, né? Daqui a pouco vocês vão ver essa palavra, efêmeras, vazias, ok? O texto faz uma crítica. A questão 20, ela é uma questão de múltipla escolha. Você vai marcar um X, tá? Vai marcar um X em qual sugere essa crítica. O que o texto está criticando? Então você vai marcar a sua alternativa, tá? Questão 21. No contexto, as palavras mina e efêmeras assumem respectivamente o sentido de atenua e perenes, reduz imensuráveis, altera e transitórias, abala e passageiras, reforça e duradouras. Eu sugiro para você localizá-la no texto, tá? A palavra mina e a palavra efêmeras. A efêmeras está aqui no final, mina lá em cima, né? Você vai procurar o sentido dessas palavras no dicionário, tá? E você vai encaixar aqui uma alternativa, você vai identificar uma resposta, tá? Às vezes você não entende nem o que é mina e nem efêmeras, né? Procurando no dicionário, você acha o conceito, mas aí você vai ter que achar também o significado dessas palavras, tá? As outras que você não vai conhecer também. Só então você marca o X naquela que poderia ser a sua resposta, ok? Certo? Número 22. Pesquise sobre o significado das palavras desconhecidas presentes no texto lido, ou seja, você vai pesquisar todas as palavras que você não conhece aqui desse texto, né? E sobre o real significado de uma empresa, conforme registra o texto, sustentável e com responsabilidade social. Ou seja, o que seria uma empresa real com o seu lado sustentável e a sua responsabilidade social? O que seria uma empresa sustentável e com responsabilidade social? Real, quer dizer verdadeira, que aquela do texto que ele aborda são mentirosas, né? E posicione-se por meio de uma redação de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa diante dos fatos e opiniões relacionadas do texto. Produza um texto de, no máximo, 30 linhas. Então aqui você vai produzir um texto abordando como tema, você vai falar sobre essas empresas, observando, né? Elas estão mais preocupadas em passar uma imagem ou
de ter a imagem. Porque existe diferença entre a empresa falar o que ela é e ela demonstrar para a gente realmente o que ela é, né? Não adianta ela falar só colocando no site dela ou divulgando em material de campanha dela o que ela é, se no fim das contas a gente sabe que pelas ações dela ela não sustenta aquilo que ela falou que ela é, né? Então acaba sendo uma visão ou, né, ou missões mentirosas ditas por aquela empresa, né? Então, ou seja, isso tem a ver com a nossa relação de consumo? Tem, porque hoje as pessoas estão mudando o comportamento, elas estão mais preocupadas em transitar o seu consumo para empresas responsáveis, que têm um compromisso social, que têm um compromisso com a sociedade. Então, por isso que essas empresas acabam querendo se maquiar para transmitir uma imagem que elas não têm, tá? Então, você vai escrever um texto de forma crítica sobre isso, que eu acabei de comentar com vocês, 30 linhas, ok? Pessoal, eu vou fazer uma pausa aqui. São muitas questões, são 45 questões. Então eu vou fazer essa parte da explicação como a nossa primeira parte de explicação do caderno. E você que está assistindo e respondendo o seu caderno, retome a segunda parte para dar continuidade no seu trabalho e responder o caderno 3 de atividades aí do 8º ano, ok? Até lá, pessoal!